olho sempre na bio do Instagram hoje, acaba sendo um portfólio Sim, do é que a como gente pessoa se faz apresenta, né? e como a pessoa gostaria de se apresentar, Uhum. né, para as Exato. pessoas. Então, eu prefiro olhar lá. E ali você colocou, uma das coisas é mulher. Tá na sua bio, mulher. E aí, é muito coerente com as coisas que você realmente faz. Não só como vice-prefeita, como secretária. Hoje ela está vice-prefeita e secretária, só que a sua vida pública, a sua carreira pública, são mais de 20 anos, né, Rê? Está completando 20 anos agora. No início de 2023, completa exatos 20 anos dentro da gestão pública, né? Já em alguns lugares. Ele é presidente do PSDB também. E aí, por que eu quis chamar a Renata? Não só para bater papo, matar saudade, tomar um café, mas não é só de ver as ações que vocês estão fazendo. E quando a gente fala em ações, hoje eu vou encaminhar mais para o lado da mulher, que é a sua, por isso da coerência, e por isso que na bio estava a mulher, e aí conclui o que eu estou falando, porque é muito voltado para as mulheres, para o que as mulheres precisam. Então, a minha surpresa não é só, nossa, que projeto legal, que ação legal, não sabia que a cidade estava fazendo isso, pensando na mulher. O que me assusta é como eu nunca percebi, como por mais que a gente saiba das dificuldades de muitas mulheres em áreas de vulnerabilidade, de famílias vulneráveis também, são necessidades que vocês encabeçam projetos que eu nem sabia dessas necessidades. Como a gente vive numa bolha de privilégios, uma bolha de proteção, e que para minha ignorância, eu não sabia que isso era tão frágil dessa maneira. Ou a gente até sabe, mas fica... Mas eu preciso, longe, né? enquanto você estava falando, eu preciso também ressaltar coisas em você, que eu acho que é importante, já que o tema é falar de mulher. A gente sim precisa falar mais do tema, e eu percebo que foi uma avalanche assim, de ações, mas que acabou sendo de uma forma muito natural, porque quanto mais você aborda o tema, quanto mais você se aprofunda no tema, mais demandas você acaba gerando. Isso é impressionante, porque a necessidade é muito grande, mas quanto mais você vai se aprofundando, isso vai surgindo. Mas tem um outro lado, por exemplo, você com o seu programa, quantos anos de programa? Né? 17, 18 então, esse ano. Quantas vezes você já falou de tabus femininos e que precisam ser falados e que você sempre teve a coragem de falar sobre esses temas, porque até então pouca gente tinha essa coragem de falar. Eu entendo, Renata, que, é claro, a partir do momento que eu passo a ter um cargo eletivo e já tinha mais de 30 anos que não tinha uma mulher no executivo, naturalmente as questões voltam para mim do tipo, bom, então você foi eleita, está num cargo, o que você vai fazer para a mulher? Foi meio que automático isso acontecer. E aí também temos o privilégio de ser uma gestão de continuidade, e nós falando e eu falando com a mão, e você perguntou se eu falo com as mãos, e eu tô aqui. Na verdade, assim, a gente teve o privilégio de ser uma gestão de continuidade e eu já ter conhecimento o que a gestão do Paulo, enquanto prefeito, já tinha feito com relação às mulheres. Então, qual foi a nossa estratégia? Vamos reunir tudo que foi feito até hoje e vamos aprofundar esses temas. Vamos dar não é uma outra roupagem, porque eu acho que isso é pouco, mas tem temas que ainda estão, que lá atrás, quando foi o primeiro passo, era necessário, mas que agora já tem a necessidade de dar um passo maior, aonde a gente tem que ir. E uma outra questão que também eu julgo que foi o contexto do nosso cenário, a pandemia trouxe muito isso à tona, principalmente a questão da violência contra a mulher. As famílias se confinaram dentro de casa, as pessoas, de alguma forma, tiveram a sua saúde mental abalada, ninguém estava preparado para passar o que a gente passou, óbvio, mas foi escancarado um cenário de violência doméstica muito grande. Então, a gente também tem que saber aproveitar, a partir do momento que a imprensa passa a falar isso diariamente, do quanto esses números têm aumentado, do quantos casos têm aumentado, é hora também de dar um holofote para esse tema, para dizer assim, claro, tem mulheres que estão sofrendo, mas vamos aproveitar que essa onda desse assunto tá
tá assim no foco e vamos explorar mais. Eu acho que foi principalmente esse movimento que nós fizemos lá atrás, o tipo, vamos trazer a delegacia da mulher, a delegacia que funciona 24 horas, a DDM, né? Vamos trazer ele para a nossa discussão, vamos trazer a OAB através da Comissão da Mulher, vamos trazer outros entes que também estão nessa luta contra a mulher, para a gente poder pensar juntos, né? O que é bom para a nossa sociedade. É claro, por exemplo, quando eu converso com mulheres pretas, né? Elas têm questões que são muito pertinentes a ela. Como que a gente... Isso eu sempre me questiono, como que eu posso me colocar no lugar? Mas posso, então, nós não nos colocamos no lugar dela, mas nós somos... e temos a empatia a elas. Nós abraçamos a causa delas e passamos a dizer que, apesar de não ter passado pelo que elas passaram, mas nós estamos juntas e defendendo as mesmas questões. Então, a gente consegue perceber realmente a dor, mas é impossível. Impossível. A gente realmente entender ali lá no fundo o que acontece. Mas o quanto vale você olhar para como precisa, né? Daí a gente fala das mulheres negras, a gente fala das mulheres trans, a gente fala das mulheres com deficiência. Né? São muitas as mulheres que a gente precisa minimamente dizer lá e dizer, estamos com vocês. Sim. O que vocês precisam? Aonde vocês acham que falta um apoio? Elas direcionam, porque a grande do maioria... mesmo jeito que você também, apesar de viver no mundo público há 20 anos, então você tem muito mais essa vivência, né? Não tem comparação do que eu, mas elas te trazem. Trazem, mas também é importante ter uma provocação nossa. Olha, estou aqui à disposição de vocês, quero te ouvir. Imagino que elas não tenham nem a luz do fim do túnel, né? Pois é. Não vejam a luz do fim do túnel, né? Sim. Por exemplo, quando você fala com mulheres trans, que já foram extremamente agredidas verbalmente, na maioria das vezes, fisicamente, moralmente, né? É uma série de agressões. Então, quando você olha e fala assim, ó, que já é interno, né? Assim, eu tenho o prazer de trabalhar com uma secretaria que fala de violações de direitos o tempo todo, para todas as questões, né? Então, para mim, isso é um desafio sério, importante, até se confunde como uma missão de vida, e é dessa forma que eu tento conduzir. A gente vê assim. Porque a partir do momento que você fala de violações de direito, você não mede quem é mais violado. A violação está feita. Sim. E aonde você pode entrar para amenizar? Aonde você pode entrar para ensinar outras gerações para que o que aconteceu anos atrás não se repita na formação de gerações, né? Então, a gente tem uma série de desafios. Eu enxergo, assim, muito trabalho pela frente, e é disso que eu gosto, né? Quando eu cheguei aqui, estava conversando com o Ben e estava dizendo exatamente isso. Eu imaginei que a semana entre o Natal e o Ano Novo seriam semanas que eu pudesse desacelerar, que eu pudesse fazer planejamentos, e não está sendo. Porque as necessidades são latentes das pessoas. Então, você está vivendo quase uma vida de atleta, né, Renata? Eu vejo a Renata e falo, gente, não dá conta, não. Ela está vivendo uma vida de atleta, né? E quando isso coloca, como você colocou, que é a sua missão, isso passa até desapercebido, o cansaço, ele vem. Mas se você fala, se alguém falasse para você, eu tenho certeza, lá atrás, olha, vai ser assim seu dia, todos os dias, durante tantos anos, eu tenho certeza que você ia falar, nossa, gente, não dou conta. Não dou conta, exatamente. E passa mesmo despercebido ao longo do dia. No final do dia, a hora que eu chego em casa, eu falo, nossa, acho que eu tô cansada. Mas acho que eu cansei um pouquinho. Mas já foi, né? Porque, e também tem coisas que é o momento, que você ou aproveita, ou senão vai passar. Quando você chega em casa, como que você se reabastece? Como é que é isso? Porque assim, não tem final de semana também, né? Porque eu te vejo trabalhando no final de semana. Sim. Como que é como que você consegue falar, não, agora eu vou parar tal dia, ou eu vou fazer tal coisa, ou eu vou jantar com meu marido, eu vou sair com meu... Você conseguiu ainda? Já? Assim, você consegue dividir isso? Consegue ter esse equilíbrio? Consigo. Mas assim, também foi um preparo, uma disciplina para que isso acontecesse, né? Assim, porque é claro que a maior quantidade de tempo eu estou dedicada ao meu trabalho. Também eu aprendi a lidar com a culpa de mãe. Porque então.
que isso é inerente a gente, né? Nasceu falar em culpa de mãe, culpa. tá aqui, ó, tô aqui no meu celular, tá aqui, o Lucas não para, que eu já vi que era ele, e eu fico o quê? Preocupada, entendeu? Só vou aqui falar, peraí, ô filho, eu tô gravando, fala com a Carlinha, manda a Manuela ligar pra Carlinha. Carlinha passou ali, ó, sei que o Lucas quer comigo, eu tô gravando, é isso. E eu, por que eu dou atenção? Porque ele tá na Austrália, né? Mora lá, então ele tá aqui, me dá atenção toda pra ele. Eu percebi, e você tem que aproveitar mesmo. Não, mas agora eu fico preocupada, que tanto ele tá me ligando. Mas, e eu só dei essa pausa agora, porque é pra ilustrar a família no meio da gente. Mas é Você exatamente atende celular, assim. Você atende? Sim. Peraí, é da minha casa, precisa Sim, atender. atendo para entender se é urgente, Se é urgente ou não. E também, porque do mesmo jeito que a gente tem culpa, eu não tenho. Né? Porque, não, eu aprendi a não. Eu não tenho porque eu só trabalho muito agora. Quando eles eram pequenos, eu era bailarina, né? Uhum. Então você lembra, a gente trabalhava pouco. Eu trabalhava pouco, pelo menos. A Renata me substituiu, não. Quando eu fiquei grávida da Manu, foi a Renata que me substituiu no balé, nas minhas alunas. Então era pouco, a gente conseguia administrar. Eu trabalho muito agora. Então eu não tenho essa culpa por conta disso. Mas, do mesmo jeito que que as mulheres têm culpa quando trabalham demais, o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, eu atendi agora o telefone do meu... Atendi não, só mandei uma mensagem, se for, né, o jeito, ó. Fica essa culpa, nossa, será que eu fui profissional agora? Porque eu atendi. Eu não ligo muito para isso, porque para minha família em primeiro lugar. Então, se vocês estão achando que eu não fui profissional, quem assiste Tudo de Bom sabe que é assim. Mas se a gente fala, Renata, de defender as mulheres, a gente fala de entender o papel de cada mulher. Uma das coisas que eu aprendi também nesse processo é que a gente teve uma cultura que mulher julgava mulher. Pois é. E isso não pode mais acontecer. Eles são as que mais julgam, né? Então, acho que entender esse processo de que, opa, nós não estamos aqui para nos julgar, nós estamos aqui para nos ajudar. Uma mulher pode salvar a vida de outra mulher, né? Você não tem essa questão do julgamento. Cada mulher é única, sabe da sua vida. E é a forma que hoje eu tento formar minha filha. Sim. Né? Você... vai se vestir do jeito que você entender e estiver confortável. É claro que, a partir da questão da roupa, se abre outras discussões, porque a gente também precisa dizer que você pode se vestir do jeito que você quiser, mas você também precisa ensinar que elas precisam se defender, que ninguém pode abordá-la, que ninguém pode tocá-las. E quando eu falo dos tabus que você sempre tocou dentro do seu programa, é um pouco disso. Falar da sexualidade delas, falar daquilo que elas têm o direito de se manifestar, caso se sintam violadas na permissão do seu corpo e tudo mais, né? Então, isso também é uma preocupação, e é uma preocupação enquanto profissional, e é uma preocupação enquanto mãe. Porque quando você fala em tabus, e que é uma briga minha há quase 20 anos no programa, de falar abertamente de tudo, é porque se a gente não falar, é aí que vira tabu. Porque a falta de informação e a construção do que vai ser tabu para você ou não, é o núcleo que você vive, a bolha que você vive, aquilo que você está enxergando. Quando você abre a sua consciência, quando você tem a informação, você consegue ir capturando as coisas que fazem sentido para você e explodindo. Sim. E não vivendo presas em tabus. Porque muitas mulheres acreditam, inclusive, que aquilo, de repente, aquela realidade abusiva que ela vive é natural. Eu tenho absoluta certeza. Pesquisas indicam que as mulheres levam, em média, 8 anos para ter coragem para se desvencilhar de um relacionamento abusivo. Sim. É muito tempo. Elas não conseguem identificar o que é um relacionamento abusivo, muitas vezes. E aí, eu digo para você que quando a gente participa, quando a gente faz essa provocação, por exemplo, vou em alguns equipamentos públicos e quem é o coordenador desse equipamento? Vamos fazer uma reunião de mulheres? Deixa eu me apresentar. Os equipamentos. Então, por exemplo, a gente... São sedes, são escolas, são instituições. Exato, né? A gente, por exemplo... Eles usaram uma cartilha. E quando vocês lançaram a cartilha, eu printei, eu tirei foto e fui colocando nos meus stories sobre como identificar os abusos. Impressionante. As mulheres que vieram conversar comigo, eu não sabia que era isso.
Então eu sofro abuso. Sim, porque começa de falas muito sutis. Sim. Começa de proibições. Por cuidado, por ciúmes, por gostar demais. O meu ciúme é amor, o meu. E começa. Eu cuido de você porque eu me preocupo com você. Então é melhor você não ir nesse lugar. É melhor você não ter essa amizade. É melhor você não vestir essa roupa. É melhor você não estudar. Não precisa. Você não precisa estudar, eu te dou tudo. Você não precisa ter amigas. As suas amigas vão falar mal de você. É melhor você ficar só por aqui. E aí, casos em que eu vi, reuniões que eu participei, assim, só com um grupo de mulheres, roda de conversa, e você começa a roda falando de temas mais leves, até para criar uma intimidade na conversa. Eu já tiveram algumas reuniões que às vezes levaram mais de 2 horas para alguém ter coragem de se manifestar. Então, eu passei a entender que o processo era esse. Porque você também tem que ter dedicação. Né? Só que aí nós fomos numa reunião e tinha um grupo aí de umas 25 mulheres. 15 minutos de reunião, 5 já tinham levantado a mão, dizendo que isso acontecia na casa delas. Sem o menor constrangimento, mas o que nos preocupa é que elas não estavam levantando a mão pedindo ajuda. Elas estavam levantando a mão para contar que na casa dela isso acontecia e que estava tudo bem. Porque a mãe dela dizia para elas que melhor assim do que sem ele. Então, isso toca o coração da gente, porque às vezes a vontade que dá é pegar ele e falar, vem comigo. Isso extrapola. Mas a gente tem que entrar para dizer que ela tem direitos, que ela tem onde pedir socorro, porque a gente entende também que uma mulher que sofre agressão, ela precisa sentir segurança, porque ela só vai romper o vínculo se ela sentir segurança. Essa segurança pode ser de acolhimento, essa segurança pode ser uma segurança financeira, ela pode ser uma segurança para os filhos. Cada mulher vai ter uma necessidade de segurança diferente. E o legal que eu vejo na prefeitura, e eu vou fazer um compilado das coisas que eu sei, o que tiver a mais, você já vai me falando. Porque eu fiz uma matéria com você justamente mostrando a defesa pessoal. Foi. A defesa pessoal lá na Arena Santos. Na Arena. Mas, né, eu acho legal a defesa pessoal e tal, só que a hora que eu comecei a ouvir as histórias das mulheres, do porquê que elas estão fazendo a defesa pessoal, eu falo, é muito mais grave, é para se defender de quem está na casa, é de defender no traslado do trabalho para casa, porque qualquer pessoa pode abordar no ônibus, coisas de novo, que a gente fica protegida na nossa bolha. E junto a isso, a gente vê outras ações então tá, as pessoas que estão ali, as mulheres que foram ali, elas foram porque elas percebem a necessidade. Só que aí existe a cartilha para falar, peraí, mas você sabe que você está precisando disso? Eu sou tão fã desse curso de defesa pessoal, quando ele começou a tomar, ele já existe desde 2019, mas ele aconteceu de uma forma muito tímida. Aí na pandemia... Exatamente. Tanto que no ano passado nós tivemos... Não, 2021 a gente ainda teve pandemia, foram 300 mulheres inscritas, mesmo com só o segundo semestre de 21, que a gente teve em função da pandemia, mas agora em 2022 nós tivemos mais de 800 mulheres inscritas. E a gente conseguiu também fazer o curso de defesa pessoal para pessoas com deficiência, para mulheres a partir de 60 anos. A gente foi dando um outro direcionamento aí para o curso. Mas, além da aula, além da parte técnica, o curso proporciona um ambiente que, se caso alguma mulher quiser ali se manifestar e pedir ajuda, a gente faz o encaminhamento com ela. Então, isso que é muito bacana, porque voltamos a falar da questão da segurança. Quando você proporciona um ambiente seguro e diz para ela que ela pode ter tranquilidade ali para se manifestar, certamente a gente vai descobrindo aí mais casos. E outra coisa, que essa questão da gente falar da defesa pessoal, a pessoa foi lá porque se manifestou isso. Aí tem a questão de colocar a informação para elas entenderem, identificarem em que momento que elas estão na vida delas e no relacionamento delas. E aí tem outra coisa que você falou, que é a independência financeira. Sim.
Que é uma das grandes preocupações nossas atualmente. Porque muitas não saem por conta dessa dependência financeira do parceiro. E aí, com isso, a prefeitura também tem vários projetos ligados ao empreendedorismo. Sim, a gente as também... vilas criativas, as Exato. capacitações. E aí é importante dizer assim, não é toda mulher. Um dado importante que eu acompanhei em algumas diversas reuniões que eu tive com o Sebrae. A maioria dos homens que empreendem por vocação. A maioria das mulheres que empreendem por necessidade. Então a gente precisa também dar formação para essas mulheres, porque muitas delas começaram, claro, a gente tem mulher que empreende por vocação, mas a grande maioria é por necessidade. Isso é um dado, eu estou Então, com um programa de empreendedorismo. Sim. Isso é um dado nacional, e não é só as mulheres. Aqui a gente não tem essa cultura no Brasil do empreendedor. Sim. A maioria empreende por necessidade mesmo. Então, você imagina isso em mulher, como isso não é potencializado. Pois é. E aí a gente começa uma conversa com o Sebrae, que é um dos projetos para que 2023 a gente consiga colocar em prática, porque a gente precisa dar formação para essas mulheres. E precisa mostrar para elas, olha, você tem perfil de empreender? Então vai empreender porque você tem caminho para seguir. Você não tem perfil de empreender, então nós vamos te ajudar a arrumar um trabalho. Porque se essa for a tua vocação, te capacitar para isso. No começo do ano de 2022 agora, o prefeito publica um decreto que o Centro Público de Emprego do município reserva um número de vagas destinados às mulheres que foram vítimas de violência. E esse processo é um processo sigiloso. Por quê? Porque uma mulher que foi vítima de violência, ela não quer passar por um processo seletivo com a plaquinha eu fui vítima. Ela precisa ter a segurança, ela precisa arrumar um emprego, porque falamos da dependência financeira, mas ela não quer expor a sua situação. Então, a gente também tenta fazer esse casamento aí da oferta de emprego para as mulheres que precisam de uma oportunidade para mudar de vida. Eu já entrevistei algumas vezes delegadas da Delegacia da Mulher. E um dado muito triste aqui. Primeiro que demoram para ir pedir ajuda. Sim. E muitas vezes elas retiram essa queixa depois. Sim. O dado maior é a dependência emocional ou a financeira? As duas. Eu acho que é as duas. Porque isso aqui, Renata, acho que a gente faria um programa de muitas horas. A gente vai ficar aqui muitas horas, inclusive. Coitada, assim, eu estou aqui de olho no seu horário. Não, pode ficar Temos tranquila. tempo ainda. Os bairros da Zona Noroeste, morros, o índice de boletins de ocorrência é menor. Então, você pode tirar aí várias conclusões. Primeiro, que as mulheres de uma situação de maior vulnerabilidade certamente não se deslocam até a delegacia para fazer os seus boletins de ocorrência. Isso não quer dizer se nesse lugar está tendo maior ocorrência, é que tem, e o outro menor é que tem, não, que isso é o dado. Não, porque a pessoa ela realmente não tem acesso muitas vezes. Uma das nossas conversas, em todos os cantos que a gente vai, é essa preocupação com a subnotificação. Porque a grande maioria das mulheres ou não tem coragem, ou tem uma dependência, seja lá emocional ou financeira, e esse boletim não é feito. Então, aí onde é o dado que a gente trabalha? Bom, então se tem, em todos os bairros da cidade, tem essa situação em todas as classes sociais. E aí por isso que a gente detecta que a demanda das mulheres passa a ser diferente. Sim. Né? Mas onde é o nosso papel? O nosso papel é para aquelas mulheres que não têm. Veja, o nosso papel enquanto gestor é para toda a cidade. Sim. Mas a gente entende que em algumas situações, para essas mulheres de maior vulnerabilidade, poder dar suporte a elas, para que minimamente elas saibam que elas têm acesso à delegacia. E um dado importante que hoje elas não podem mais retirar queixa. Não é mais da vontade delas. Isso é ótimo. Mantém. E também as pessoas podem denunciar e isso Exato. será verdadeiro, será olhado como uma verdade. Exato. E a nossa aproximação com a Delegacia da Mulher também é muito importante até para a gente saber, às vezes acontece um caso na delegacia que precisa de uma ajuda imediata. Então, para quem ela vai ligar na prefeitura para dar esse socorro? Às vezes precisa de um acolhimento. A Prefeitura de Santos tem casas de acolhimento e casas sigilosas. Sim. Porque se uma mulher tiver com um perigo de morte, ela é destinada para essa casa imediatamente e ninguém sabe o endereço. Sim. Então, tem alguma rede de proteção que precisa ser acionada. Quando a gente fala
Então, sim, um dado importante é a dependência financeira, isso é claro, obviamente, mas isso não é menor do que a dependência emocional, ou maior do que a dependência emocional, na verdade. E o equilíbrio emocional é fundamental para tudo. Outro dia me chamaram para dar uma palestra sobre empreendedorismo, eu falei, mas eu quero falar de equilíbrio emocional, porque o que quebra não é a empresa, o que quebra é a pessoa. Exato. A empresa não quebra. Exato. O que quebra é a pessoa que não tem um equilíbrio emocional, que não tem uma estrutura lógica, né? Não vão... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas o equilíbrio emocional passa pelo preparo, passa pelo acesso à informação. Você pode ter também ser um craque em gestão de financeira, de pessoa, de liderança, e você não ter equilíbrio emocional, você não vai conseguir nem gerenciar isso. Sim. Como você vai comandar pessoas se você está fragilizado emocionalmente? Então a gente imagina isso também na sua autoavaliação. De falar, peraí, o que está acontecendo comigo, na minha relação, nessa sociedade, não está legal, eu vou procurar ajuda. Vocês têm algum trabalho para isso, pensando nesse equilíbrio emocional? Porque eu sei que vocês têm vários suportes. Existe esse suporte também? Essa discussão foi uma das motivações que nós tivemos em criar o programa Pro Mulher. Tá. Porque a gente entende que essas questões extrapolam a necessidade de um trabalho de uma secretaria. Sim. Quando você fala dessas providências que precisam ser tomadas para que as mulheres tenham acesso, é uma questão de governo, né? Todos precisam estar envolvidos. E uma das nossas primeiras providências foi fazer um grupo de trabalho onde eu tenho representantes mulheres, representantes de todas as secretarias participando da discussão. Porque eu tenho a minha secretaria, a secretaria da qual hoje eu tenho esse comando, já tem essa função específica. E as outras mulheres da prefeitura estão aonde? O que fazem? O que pensam? Onde pode ser a contribuição de cada uma delas, né? Sim. Porque elas têm olhares diferentes, olhares, vivências, né? Então, e experiências também em outros cargos, em outros trabalhos. Exato. Então, a gente reúne um grupo de mulheres e começa a discutir um trabalho que precisa ser transversal. Né? Então, as portas de entrada hoje para a mulher que é vítima de violência, ou é a Secretaria de Desenvolvimento Social, ou é a Secretaria de Saúde. Essas são as portas principais. Mas todos os locais podem ser portas de entrada. Só que as pessoas precisam conhecer. E as pessoas, umas precisam conhecer os trabalhos das outras para que elas possam ajudar. A gente não quer que o trabalho fique na pessoalidade da pessoa. Né? A gente quer que o trabalho tenha um protocolo, então a gente começa a definir um protocolo de atendimento. Por exemplo, quando a gente começou a discussão, a Secretaria de Saúde foi a primeira a se manifestar e falou, então tá bom, mulher vítima de violência, quando chega numa UPA com uma situação de agressão, ela passa a ter um critério de urgência no atendimento. Aí começa uma discussão, mas o caso dela físico não é urgente. Sim, mas não é urgente. Mas se eu não atendê-la rapidamente, ela vai embora e é um caso de uma mulher que vai se perder e vai fugir da nossa mão. Então a gente começa toda com sutileza para falar e falar, ela vai ser morta. Né? Mas é isso. É isso. A preocupação é exatamente isso. Nossa, a gente nunca sabe. Pensei nisso, nessa visão. É lindo o que você está me trazendo. Porque, de novo, eu falo aqui na minha pequenez, pra gente tudo parece muito óbvio, mas não é. E realmente, a pessoa vai lá por um machucado, e uma outra foi atropelada. Só que a atropelada quebrou um braço, uma perna. A outra ela pode sair e ser morta. Que os critérios, é claro que o médico que vai estar lá, mas a gente precisa ter uma atenção diferenciada. Não olhar só o arranhão do braço. Né? Não olhar só a intensidade do arranhão, mas o que provocou ela estar ali. Né? Mas isso também é uma evolução do ser humano, né? Porque, claro que nós falamos em prefeitura, nós temos 12 mil servidores. E qual é a nossa meta ali maravilhosa? Essa triagem. A gente precisa sensibilizar os servidores que estão na ponta. Sim. Porque não adianta, enquanto o prefeito lança um programa maravilhoso. Ok, a pessoa que está na ponta, que vai de fato fazer o atendimento, está sensibilizada. Sim. Então, uma das preocupações do programa é fazer capacitação constante com os profissionais
que estão na ponta justamente para poder estar conosco e também dar o feedback do que está acontecendo lá na ponta, né? Então, isso vai aprimorando o trabalho. Eu acho incrível de ver, ao mesmo tempo eu fico assustada com a doença da sociedade hoje. Hoje Sim. Não, sempre, é lógico, como a Renata falou, a pandemia escancarou muitas coisas, então imagine o que a gente não veio de anos e anos e anos que estavam escondidos, sem saber. Quantas mulheres já morreram, quantas mulheres já Sim. foram embora, e quantas mulheres... E o que você vê para frente? Como que você vê? Chega um momento que você fala, cara, não dou conta, não tem jeito isso. Você tem essa sensação assim, não, isso aí é muito de lá atrás, o buraco é muito embaixo, a gente não vai dar conta. Tem essa... eu tenho essa angústia, tenho. Com a Renata. Sim. Não, claro. Não, mas é claro que eu tenho angústia porque você olha às vezes certas necessidades que acho que é inerente da mulher de querer pegar no colo e né, resolver aquela situação. Mas inacreditável, aí voltamos no ponto que a gente fala de um equilíbrio emocional e dizer, não, ok, hoje eu não vou conseguir isso, mas amanhã eu vou tentar de novo. Porque o equilíbrio emocional começa de vocês, né? Vocês, os gestores, precisam... Você faz alguma coisa para cuidar disso? Faço, claro. O que você faz? Claro. Não, eu faço a minha terapia com muito amor, assim, que me ajuda muito, porque, e aí eu passei a entender, assim, as pessoas que estão na ponta também, são profissionais que também precisam de suporte, sim. Porque eles estão diariamente vulneráveis à história dos cidadãos da cidade, né? Então também são pessoas que precisam de suporte para aguentar o tranco, né? E aí você passa a questionar uma série de coisas, assim, que é uma mudança de cultura. Eu acho que contudo, a gente trabalha muito na mudança de cultura. E eu tenho certeza que provavelmente os resultados desse trabalho a gente só vai ver muitos anos para frente, mas o que eu me sinto muito feliz é de estar plantando já isso hoje, sabe? E as vitórias, as pequenas vitórias. Eu acredito que isso para tudo. É lógico que você tem um problemão na mão, no sentido de uma cidade inteira cheia de problemas. Se a gente não dá conta da nossa casa, imagina de uma cidade inteira e com esses problemas reais e latentes e vitais de uma sociedade. Mas quando a gente comemora as pequenas vitórias, olha, isso traz isso que vai nos abastecer. Tem uma história que eu contei em algumas reuniões. Foi uma das primeiras reuniões com um grupo de mulheres que eu participei logo no início. Eu não tinha nem a secretaria ainda, estava só como vice-prefeita, mas eu já estava indo em diversos lugares aí da cidade, provocando reunião de mulheres. E foi uma reunião longa, e no final da reunião, uma menina de entre 25 anos, mais ou menos, nessa faixa etária, conta o drama dela pessoal, 2 filhos pequenos, o marido usuário de drogas, ela apanha todo dia, ela não tem amigas, não tem celular, ela muda de casa a cada 15, 20 dias, porque justamente o marido não quer que ela faça vínculo com a vizinhança, coisa e tal, ela só fala com a sogra. Aí você fala, uma menina de 25 anos, como, né? Como que isso acontece? É uma prisão a céu aberto. Pois é. E aí eu comecei a me aproximar dela, ajudei os filhos estarem na escola, porque essa mudança de endereço estava prejudicando as crianças na escola. Minimamente comecei a quando a gente não consegue chegar no problema direto, a gente vai ali pelas beiradas, sabe? Como é que eu começo, pela confiança, como né? é que eu começo a amenizar? Enfim, a vida dessa menina seguiu. 6 meses depois, a gente promoveu um curso do Sebrae para um grupo de mulheres também, e de repente eu vejo ela entrar com um sorriso de orelha a orelha. Era um dia que estava ruim, estava uma chuva forte, aquela mulherada conseguiu passar pelos desafios do trabalho e está no curso à noite e tal. E ela olhou para mim e ela disse assim, preciso muito te contar uma coisa. Porque ela falou assim, você lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro, né? E ela disse, eu preciso te contar uma coisa. Depois daquela reunião nossa, eu criei coragem, fui na delegacia, pedi uma medida protetiva, hoje estou fora de casa e estou morando com os meus filhos. Nossa, gente. Isso, naquele dia...
Sim, foi um presente que eu não conseguia dormir. Pro resto da vida. Eu não conseguia dormir de agitação, mas tem o contraponto, porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz com o que ela me trazia, mas parece que triplicou a minha responsabilidade na minha fala para essas mulheres, né? Porque na minha cabeça eu penso e tenho contato com ela até hoje, não posso perdê-la de vista. Ela não pode fraquejar, ela não pode ser tentada a voltar à vida que ela tinha. Eu me emociono porque eu tenho contato direto com as mulheres. Sim. Né? Então eu tenho histórias assim que eu quero um dia escrever um livro. E a gente tem muita responsabilidade, eu tenho responsabilidade por isso aqui. E com isso aqui hoje. Sim. Porque hoje eu abro, para que eu acordo, não precisa ter um programa de TV para você ver. Eu abro e eu converso com elas. E meu Instagram é para mulher mesmo. E eu já tenho tantas, desde a época do programa, e tantos depoimentos que eu falo como eu cheguei na vida da mulher e como as coisas que eu falei fez essa impactaram mudança, nelas. Ela, que não adiantou uma mãe, uma melhor amiga, não adiantou. Por isso que a gente é instrumento. De alguma maneira você tá ali. E por isso que eu entendo a sua responsabilidade. E essas mulheres, quando elas nos permitem, é importante contar as histórias delas para outras mulheres, para que outras entendam que quem tá no olho do furacão acha que aquilo acontece só na sua casa. Só na sua casa. Né? Não acontece. E eu converso muito assim, com a minha equipe, tudo que às vezes eu me sinto repetitiva, porque a gente vai falando as mesmas coisas, mas é necessário. É necessário falar, é necessário ser repetitiva, assim, porque a gente não sabe quando cada mulher consegue virar a chave e entender. Nos momentos, ela pode te ouvir. Aí tem um momento que você fala, hoje eu tô preparada. Exato. E aí vai a questão do equilíbrio emocional, porque, na verdade, isso que você falou que foi pelas beiradas, você foi dando suporte emocional para ela. E para ela ter realmente a coragem de fazer. O suporte, a informação. E assim, eu me identifiquei com você. Porque tem essa questão da identificação. Não podia não identificar com você. Então você fala e para aqui, sai para ali. Exato. Então teve essa conexão da confiança. Você percebe isso? Como é uma preocupação sua, como eu vou me conectar com a sociedade, como eu vou me conectar com as mulheres? Claro, porque essa conexão com as mulheres é a base do meu trabalho. Porque se eu não estou conectada, eu não consigo escutar. Sim. E tudo, para mim, parte da escuta que eu tenho com elas. Né? Porque é através de uma contando um caso, uma história, um depoimento, que a gente entende exatamente onde a gente tem que agir. Então, assim, eu gosto muito de escutar, eu gosto muito de poder, a partir do momento que eu estou numa reunião, eu estou 100% dedicada naquela reunião e escutando o que elas têm a dizer. Então, isso, entendo que através dessa disponibilidade é que eu aumento minha conexão com essas histórias que elas abrem o coração e tomam coragem para contar, né? E essa responsabilidade que você fala, e entender essa conexão, entender justamente que elas não têm, não adianta mãe, não adianta melhor amiga, não adianta de você colocar ali na sua bio, mulher, te torna, só de você colocar mulher, te torna essa responsabilidade maior. Sim. Né? Eu sou mulher, colocar assim, eu sou mulher e eu te entendo com a mulher que eu sou, com toda a bagagem que eu me construí, que eu me tornei essa mulher, eu entendo você se tornando mulher, você com as dores que você tem, mesmo que sejam realidades diferentes, dores diferentes. Mas a partir do momento que você tem a sensibilidade de dizer, putz, a tua dor passou a ser a minha dor, eu não passei o que você passou, eu não senti o que você sentiu, mas a tua dor passou a ser a minha, isso eu acho que já cria uma conexão fortíssima para começar qualquer relacionamento, sabe, de apoio entre uma mulher e outra. E é isso que é fundamental. Como que parte os projetos? Como é que partem as ações? Espera aí, agora existem, lógico,
projetos e ações antigos e que vocês vão renovando e agora comunicando para as pessoas, mas existem novos projetos, novas ações. Sim, importante dizer assim, que os projetos hoje que estão aprovados e em execução na cidade, até para que as pessoas, porque também é legal falar sobre política, é legal falar sobre o funcionamento da gestão pública, porque quanto mais também a gente fala, mais as pessoas entendem o nosso trabalho. Os projetos hoje ou são apresentados pelos vereadores, através da Câmara, ou são apresentados pelo prefeito. Esses são as duas possibilidades de criação de projeto, e a gente trabalha com essas duas opções. A gente recebe, às vezes, projetos criados por vereadores, mas que serão executados pelo Poder Executivo, né, pela Prefeitura, como também são criados por nós a partir de necessidades identificadas dentro das nossas vivências, né? Então, hoje a gente hoje passa a reunir, então é importante dizer o site da Prefeitura, né? santos.sp.gov.br, a gente tem uma página lá, /mulher, e a gente procura reunir todas as informações dentro do site da Prefeitura. Você falou da cartilha. A cartilha, além de física, ela também está inserida no site da Prefeitura, porque a gente também entende que tem mulher que não quer ler a cartilha em casa, na frente das pessoas. Então ela pode ler no celular, porque aí ela não precisa falar para os outros o que ela está lendo. Então, mas isso foi assim, através da nossa vivência, daquilo que foi construindo, foram necessidades, exatamente. Agora, quando você fala, é importante antes disso, quando ela deu aqui o site da Prefeitura, santos.gov.br, santos.sp.gov.br, /mulher. /mulher. Independente disso, perdeu o site, não anotou o site, a Renata falou, qualquer porta é entrada. Qualquer lugar que tenha a Prefeitura é uma entrada. Uma coisa que eu vejo nessa gestão, que vem desde a gestão do Paulo Alexandre, é a conexão que vocês têm, a unidade. Não é uma secretaria, a outra secretaria, a outra secretaria. Vocês estão muito interligados. Então, se você for num lugar que daquele equipamento, de novo, /prédio, /instituição, que seja de outra secretaria, no meio ambiente, ele vai te direcionar. Vocês têm isso, né? Sabe muito o trabalho do outro. Sim. Você falou de um exemplo que o Jardim Botânico. Jardim Botânico é um equipamento. Um equipamento. É um parque da nossa cidade e que é gerenciado pela Secretaria do Meio Ambiente, mas que de uns tempos para cá, os finais de semana, tem tido atividades voltadas para as mulheres, porque a gente usa do parque um local de encontro para promover uma atividade física, para promover uma roda de conversa. Então, a gente acaba unindo. E por isso o trabalho precisa ser transversal e não só dentro de uma secretaria, porque assim a gente acaba falando de outros temas também. Porque a mulher, a gente volta a falar nessa questão da mulher que foi agredida, mas ela precisa de muito mais coisas, né? Sim. Ela precisa de informação, ela precisa de um acolhimento, ela precisa fazer uma atividade física, ela precisa falar de cultura, ela precisa falar sobre empreendedorismo. E quando a gente está falando, lógico, focou nas mulheres com agressões físicas, morais, enfim, mas qualquer mulher pode já começar a usar a nossa cidade, usar a Prefeitura, para não passar por isso, para já começar, eu detesto a palavra empoderamento, mas começar a se empoderar desde cedo. Existem as vilas criativas. Acho que o nosso desafio é duplo, foi bom você ter falado nisso. Porque a gente tem que acolher pessoas que estão passando por isso, e a gente também tem a obrigação de preparar essas gerações que estão vindo para que isso não aconteça mais. Então, quando que a gente vai falando e o assunto vai indo, mas quando você perguntou para mim qual que seriam as propostas agora para o outro ano, eu digo que é falar menos de violência e falar mais de resultados positivos na vida dessas mulheres. Acho que essa... A construção, né? Exatamente. Porque aí evita várias outras coisas. Porque quando você trabalha na construção, ela vai ser melhor financeiramente. E a questão do dinheiro é algo... Você falou de tabu, para mim, é um tabu maior hoje na sociedade, hoje e sempre, é dinheiro.
Não se Sim. fala de dinheiro, só que sem o dinheiro cria uma dependência emocional de várias. A gente tá falando Sim. de relacionamento abusivo entre o marido e o homem e a companheira, mas isso tem dentro de casa, com pais e filhos, Claro. de um lado ou de outro. Isso tem dentro dos ambientes de trabalho. Então, quando você tem essa independência financeira, e se falar em dinheiro é necessário por conta disso, muitas coisas já são resolvidas. Se você fala em Sim. capacitação, você melhora a sua saúde física, a sua saúde mental, você melhora o seu equilíbrio emocional para você construir relações saudáveis. E aí acrescento mais uma informação, porque essa conversa aqui tá maravilhosa, porque a cabeça também, enquanto eu tô aqui conversando com você, também já tô pensando em outras coisas, né? Importantíssimo trazer cada vez mais homens para essa discussão. Sim, porque não adianta. Porque a gente fala de acolher mulheres, a gente fala de preparar mulheres para seguir esse caminho, mas a gente também tem que falar de homens e tem que ensinar os meninos que não se agride uma mulher, não se encosta numa mulher. Então, quando eu falo assim, hoje eu acho que nós estamos plantando uma sementinha. Sim. E o meu sonho mesmo, o meu desejo é para daqui a alguns anos essa nossa sociedade entenda essa sementinha plantada hoje e mude, né? E a gente não precise mais falar de casos de agressão. A gente vai comemorar sucesso de pessoas. Bom, primeiro que um tabu meu, assim, eu sempre fui uma pessoa muito quieta e muito reservada. Sim, por isso me surpreende. Então, eu conheço ela quieta e reservada. Né? E a partir de agora... Isso eu acho que foi o mais visível pra gente que te conhece. Exato. Né? Então, de fazer, ela cresceu. Ela não é assim, ela fica 1,90 m. Mas é assim, se eu preciso alcançar mulheres, eu preciso me expor. Sim. Então, me expor já foi uma quebra, já foi um tabu vencido, porque isso já era uma dificuldade, né? E ao mesmo tempo você aprende, se eu tô me expondo, venha, se expõe junto, que nós vamos ganhar. Por isso que você gera conexão e confiança. Que eu tenho muito mais liberdade de falar, porque talvez fui criando tabus na minha cabeça, sabe-se lá de onde, mas que determinados assuntos a gente não falava. Porque as crenças são feitas dessa maneira. Às vezes a mãe tem 5 filhos, no seu caso é 4. Às vezes a mãe tem 4 filhos, dá uma orientação, um absorve de um jeito, outro do outro, outro do outro, outro do outro. A gente não sabe, tá lá no grande mundo do inconsciente. E ao mesmo tempo, Renata, assim, né, eu tenho um grande exemplo que foi que a minha mãe, hoje com 80 anos, mas quando ela tinha 18, 19 anos, ela foi estudar em São Paulo. Então, naquela época, morar em pensionato para fazer uma faculdade em São Paulo era algo que contava-se nos dedos as meninas que podiam fazer isso. Né? Então, e muito disso ela trouxe pra gente. Sim. E eu só fui perceber anos depois que o que ela trazia, porque ela trouxe pra gente de uma forma muito natural. Isso é natural. E como exemplo. E como exemplo. Não precisa falar entender só. Anos depois qual era a dificuldade que muitas mulheres passavam, muitos tabus que as mulheres tinham e que na minha casa eu não via. Então é isso. Né? Então, é isso, a gente é criada dentro de uma bolha de privilégios, lógico, com dores, com problemas, com todo mundo e com todas as famílias. Mas não esses que são tão latentes e tão nocivos na sociedade. A gente foi muito protegida. Então eu imagino quanto que você teve que tirar e abrir o seu olhar para isso também. Exatamente, exatamente. A gente vai usar, falei das mulheres trans, falei das mulheres negras, as mulheres com deficiência é uma outra questão de extrema importância. A gente fala das mulheres com deficiência ou das mulheres mães de crianças com deficiência, porque são mulheres que de muitas vezes forma, abandonadas, né? De alguma forma abrem mão da sua vida pessoal em função de atender, porque mãe faz isso mesmo, né? Mãe faz isso em função. Como é que nós cuidamos dessas mulheres? Como é que nós proporcionamos vida? Porque às vezes pode ser uma mulher empreendedora e que entende naquele momento que a vida mudou. Então eu parto da discussão da mulher vítima de violência, mas a sensação que eu tenho, se a gente tivesse que fazer um desenho, que isso aqui é a pontinha de um iceberg. E quando você vai puxando, vai vindo outras questões extremamente importantes. Você vai falando e fala, nossa, isso também, nossa, eu não tinha pensado, eu fico imaginando vocês ali,
realmente no dia a dia. A gente está terminando, que ela tem horário, para mim ficava batendo papo aqui. Para 2023, quais são as ações? É lógico que a gente não fica aqui maçante nas ações que a prefeitura tem. São muitas ações. Tem o site, de novo, santos.sp.gov.br. Mas eu quero saber da sua visão para 2023. Sim. Acho que nós tivemos um grande avanço agora em 2022, que foi falar incansavelmente sobre o tema, de trazer muitas mulheres aí para a discussão. Em 2023 nós precisamos aprimorar isso, né? Em 2023 a gente precisa falar mais do empreendedorismo, a gente precisa falar mais de uma capacitação profissional. Em 2023 a gente precisa falar mais de uma educação para os meninos, que eu acho isso fundamental. E a gente precisa, provavelmente, a gente vai conseguir implantar a Casa da Mulher, que vai ser um ganho importante para a cidade. O que vai ter na Casa da Mulher? A Casa da Mulher, a gente está em vias de finalizar um convênio com o governo do estado, e vai ser um lugar para assistência jurídica, assistência psicológica, uma assistência social, um local para capacitação, um local para empreendedorismo. É um lugar que vai reunir e dar um acolhimento melhor para esse serviço. Mas independente disso, independente da realização desse serviço da Casa da Mulher, a gente já faz isso espalhadamente. Exatamente. É que vocês vão querer concentrar tudo num lugar só. Dar um acesso melhor para essa questão. Porque tudo que você falou, eu tive algum contato nas Vilas Criativas, que eu sou fã desse projeto das vilas. E aí, olha que... Desculpa, imagina, que você fala, mas assim, 80% dos inscritos nas Vilas Criativas são mulheres. Sim. Santos é uma cidade que tem 33 mil mulheres a mais do que homens. Sim. Então, eu gosto de falar esses números, por quê? Porque se a gente faz uma política pública voltada para a mulher, porque é o público da cidade, não você vai entender o que eu vou dizer assim, não é uma questão assim, hoje é moda falar que porque eu sou mulher e estou fazendo, não, vou me conectar. Porque é real. Porque nós temos números porque é real. Que as mulheres, nesse momento, exigem de nós uma demanda maior. 68 mil lares santistas, as mulheres são arrimos de família. É muita gente. É muita gente. E quando eu fui visitar a Vila Criativa ali do mercado, que tem a Vila da Beleza. Linda. E o trabalho lindo. E mulheres que começaram ali, foram resgatadas das ruas, capacitadas com serviço de manicure, de cabeleireira. Hoje... uma linda, que eu não vou se lembrar o nome, lógico, ela já dá curso fora do país para mostrar exatamente o que ela aprendeu com vocês, e lá ela dirige. Esse é o ponto, eu acho que essa é a melhor medida se o serviço está sendo bom ou não. É a partir do momento que elas se formam e o local aonde elas estão aptas a trabalhar e conseguem trabalhar e vão executar o seu serviço. Né? Então, a partir do momento que faz o acolhimento, faz o curso, mas o que está fazendo com a vida delas? Está colocando em lugares importantes e não está devendo absolutamente nada a ninguém. Isso é missão cumprida. Eu acho incrível. Eu sempre, quando eu mostro para as pessoas, nossa, mas não sabia disso. Como que é muita coisa para falar. Quanto mais o número de vagas tiver, mais a gente vai ter inscrição, porque demanda. É muito bonito o trabalho feito lá. E ver elas saindo das ruas. Gente, elas estavam nas ruas pedindo dinheiro, pedindo comida, e hoje elas dão curso. Aqui eu conversei, dei curso em Nova York, assim, imagina quando que isso poderia ser. É dignidade. É dignidade. Porque é muito fácil a gente falar que está de fora. Não pode ter pena, tem que ter empatia, tem que ter compaixão. Mas a hora que você vê coisas que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Como organizar esses sentimentos dentro de você. O primeiro impulso é catar, colocar no colo. E a sua impotência de não poder resolver tudo. E vou levar para minha casa. Sabe aquele acolhimento ali de mãe? Sim. Né? Não vou negar que o primeiro impulso, muitas vezes, é nesse sentido. E a frustração, Rê? Porque a gente falou só de coisas bonitas, assim, no sentido de eu faço e elas se conectam e aí eu vejo o resultado. Já vou liberar, viu, Denise? Passei 3 minutos, espera só mais um pouquinho. E a frustração? Nossa, não adiantou nada. Essa pessoa não aprendeu, ela não quis ser resgatada, ela quis...
Porque isso é real, isso não tem como, mas isso acontece. Acontece até porque você não comanda a vida dos outros. Exatamente. Né? E também acho que a duras penas eu tive que entender isso. Mas o ciclo da vida vai nos ensinando muita coisa. Cada vez que eu tinha um momento de frustração, eu te juro, assim, pelos meus filhos, no momento seguinte, eu recebi uma notícia muito boa, que aquilo me dava a informação do tipo, não desanima, tá vendo? Vai lá. Aconteceu uma coisa boa que isso... Porque as pessoas reclamam muito, mas eu presenciei, uma vez fui gravar com o Flávio Jordão as obras da Ponta da Praia, e aí tinha um rapaz que pedia dinheiro, e o Flávio falou, existem os nossos abrigos, que você vai poder tomar banho, você vai poder dormir, você vai poder comer. E aí ele falou, não, eu já fui lá, mas eles não aceitam, eu tô com a minha... porque o discurso, o que ele veio falar era que a mulher dele estava grávida, de 9 meses quase, e no chão. E aí que o Flávio falou, a sua mulher vai ficar no lugar com toda assistência e você no outro. Não, porque a gente não quer ficar separado. É que a gente quer ficar junto. E aí fica complicado. Fica. Porque como é que você... E fora outras coisas que eles se recusam aí por outras coisas. E o equipamento está lá. E as pessoas estão lá. Exatamente. E é um desafio grande. Sim. Acho que... E é uma impotência. Eu estava ali do lado, eu falei, como que eu vou convencer esse cara para levar essa mulher para lá? Eu não já dá. acompanhei algumas abordagens, já conversei com algumas pessoas. Hoje eu me sinto mais segura, inclusive se eu estiver sozinha e eu tiver que conversar com essas pessoas, eu converso com muita tranquilidade, mas há uma recusa muito grande, porque de alguma forma existe uma liberdade para quem está na rua, e a partir do momento que você vai a um abrigo, o abrigo tem regras. Sim. Você não pode fazer uso de drogas. Exatamente, era isso que eu sei. Então, o abrigo tem algumas regras e que essas pessoas ainda rejeitam. Porque eles falam, a gente vê as pessoas nas ruas, por que a prefeitura não faz alguma coisa? Eles têm. Só que as pessoas que estão na rua, muitas vezes, não todos, usam droga. Sim. E aí não vai poder usar lá dentro. Sim. E aí eles não querem. Uma das decisões importantes que o prefeito tomou recentemente é ampliar o Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, porque quando a gente fala de acolhimento, que é através da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas este acolhimento, ele tem um reflexo direto no Departamento de Saúde Mental, porque é automático, porque não é só o acolher, é o acolher e tratar. Sim, que é o que a gente vem falando. Então, o prefeito vai intensificar agora em 2023 o Departamento de Saúde Mental, que é justamente porque hoje é um dos Vocês têm esse dado? Porque a gente vê um aumento muito grande agora na pandemia das pessoas na rua. Sim. Muito. E aí é importante dizer que são pessoas com características bem diferentes. Tem isso que eu ia falar. Se os dados, se vocês sabem quem... Tem as pessoas que são dependentes químicos e estão na rua em função dessa dependência. Tem famílias que perderam tudo na pandemia e que estão na rua. E que têm um comportamento e uma necessidade completamente diferente de quem é dependente químico. Né? Tem as pessoas que têm... O prefeito gosta muito de contar uma questão de um rapaz, acho que perdeu a esposa e a filha num acidente de carro, e onde ele decidiu ir morar? Na porta do cemitério. Que não é nem a necessidade dele, e não era nem o trajeto dele, mas a questão emocional. Acabou minha vida. Acabou minha vida, então é aqui que eu tenho que ficar ao lado delas. Então a gente tem que ter, também a gente volta a falar de empatia, que às vezes eu escuto umas atrocidades como sugestão para eliminar essa questão da pessoa em situação de rua, mas não se elimina. Primeiro que isso é uma questão... Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história, cada um é uma pessoa diferente, cada um tem uma necessidade diferente, e acabou sendo, de fato, não é justificativa, mas é uma questão mundial. Hoje, qual é a cidade que não passa por essa dificuldade? Sim. E como até é efeito, de alguma forma a gente volta a falar da pandemia, mas a pandemia afetou a economia, e afetando a economia, afeta muitas pessoas. Então, a gente precisa ainda, vai demorar algum tempo para a gente voltar a ter um equilíbrio para essa situação. A pandemia potencializou muitas coisas. Sim. E aí a gente está vendo e está gritando aos nossos olhos. Sim. A gente pode olhar isso como uma forma só de
momento de vida que estamos passando, de mundo, ou a gente pode olhar de uma forma de o que eu preciso aprender com isso? Exato. Como eu posso melhorar em mim, algo que eu posso melhorar no outro e no mundo que eu vivo. Sim. Acho que tem uma coisa muito mal, eu já indo pro lado espiritual. Eu ia me segurar aqui para não rir, mas eu não consigo. Como que é a sua espiritualidade? Eu tenho formação católica, sou católica, mas a partir do momento que eu entrei nesse desafio, eu me tornei muito mais católica. Não tem, né, gente? Muito Então, mais. como que é Deus para você? É meu guia diário. É meu guia diário. Eu brinco, eu faço reunião com ele. Você faz? Com papel e caneta? Às vezes eu peço desculpas, eu falo, eu sei, Deus, eu já lhe chamei muitas vezes hoje, não, mas só falta uma. Mas tem que conversar, ele que vai guiar mesmo. Porque tem coisas, se não tiver isso, como é que a gente continua? Se não tiver ele, como é que a gente continua, né? Sim. E aí é importante, quando você fala assim, qual é a minha religião? A minha religião da Renata é católica, né? É onde eu tenho a minha formação. Mas através da secretaria da qual eu estou, hoje eu tenho também como responsabilidade da secretaria uma relação com o interreligioso. Então é maravilhoso você estar entre o interreligioso, porque eu tenho a minha formação, mas eu tenho escuta de outras religiões também, que têm as suas necessidades, que têm as suas demandas, que têm a sua formação cultural, que é riquíssima e que é importante para o conhecimento. Como você se vê daqui 5 anos, Rê? Fora, eu sei que não vai ter jeito de você não estar na política, mas você, Renata, não estou falando de cargo público nem nada. Eu nunca parei para pensar nisso, assim, eu sempre me vejo trabalhando muito. Mas você não vê você assim, daqui 5 anos, eu, Renata, estarei assim, com a minha família, no meu trabalho, fazendo algo diferente? Não, você não tem. Eu tenho paixão pelas pessoas. Eu acho que o que é certo para mim, eu sempre vou estar onde eu puder ajudar pessoas. Isso para mim é o meu guia, sabe? Engraçado, eu nunca parei para pensar onde é que eu vou estar daqui a 5 anos. Mas certamente eu vou estar me dedicando a ajudar pessoas, isso eu não tenho a menor dúvida. Que bom, Rê. Parabéns pela sua missão. Muito obrigada por esse programa. Eu podia ficar aqui conversando, porque aí você vai falando, nossa, eu quero falar disso também. Nossa, eu quero falar disso também. Não, mas isso aí também não é. Ainda mais que eu junto com a vivência que eu tenho com as mulheres, eu falo, cara, isso, e precisa disso também, viu? Isso aqui. Bom, mas então toda vez que você precisar, você pode chamar, olá, estou Denis, à disposição. Tá vendo, né? Estou à disposição, acho que tem pautas importantes. Muito, tem muita coisa, gente, pra você falar. Tem um canal importante aí. Tem muita se a gente for dividir isso aí, equilíbrio emocional, empreendedorismo, cultura, empoderamento nesse sentido, não da mulher, empoderamento do ser humano. Sim. São muitas coisas, paralelo ao que a prefeitura já tem que fazer como gestão pública de pessoas, que é um mundo mesmo, que é onde eu gosto é o meu mundo. É o meu mundo, eu também amo pessoas. Toda vez que você precisar, você pode chamar, que eu dou um jeito, eu venho aqui. Precisa ser. Porque esse tema é muito bacana. É muito bacana, muito bom. E não só bacana, porque está no coração da gente, mas um tema necessário. Totalmente necessário. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Beni. Obrigada, Denis. Esse programa fica no YouTube, tá? No meu canal, só se inscrever, Renata Queiroga, e daí ele vai editado para o Tudo de Bom também, graças a Deus, porque a gente tem que colocar para mais e mais pessoas verem. Obrigada. Obrigada, Rê.